Gente, antes da gente começar a estudar outra fonte de geração de energia elétrica, que é a energia nuclear, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, essa tal que o pessoal fala que é fissão nuclear. O que quer dizer isso? Eu tenho um elemento químico urânio, 235. Ele é um elemento químico que é radioativo. Ele sendo um elemento químico radioativo, o que acontece? Eles pegam um nêutron aqui, ó, e jogam e atingem o núcleo do átomo. Atingindo o núcleo do átomo, no núcleo do átomo é constituído de prótons e nêutrons, o que vai acontecer? Esse núcleo aqui, ó, vai ficar instável. E esse núcleo ficando instável aqui, ó, ele se parte. Ele se parte e faz o seguinte: se transforma em dois elementos químicos, que é o bário e o cripton, né? Não é o cripton planeta lá do super-homem não, tá? É elemento químico cripton. O que ele faz? Nesse partir aqui, ó, o urânio aqui, ó, o núcleo dele se dividir, ele vai se transformar em dois elementos químicos, não vai? O que ele vai fazer? Ele vai emitir, ó, três partículas de nêutron. Essas três partículas de nêutron aqui, ó, sendo emitidas, o que acontece? Atingem outros átomos de urânio. Atingindo outros átomos de urânio, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Os núcleos vão se partir, tá vendo? Transformando em outros elementos químicos e vão emitir também, ó, mais três nêutrons. E esses outros três nêutrons vão o que? Atingir outros núcleos de urânio, quer dizer, vai ter uma reação em cadeia, vai ter uma fissão nuclear e vai haver o que? Liberação de energia. Essa liberação de energia é aproveitada o que? Para a geração de energia elétrica, quer dizer, aquece a água que está ali, ó, em sua volta. Eu vou mostrar o esquema, como é que funciona uma usina nuclear, mas a ideia da fissão do átomo é essa, tá vendo? Tá o elemento químico urânio lá na dele. Eles pegam a partícula de nêutron e atingem o núcleo do átomo ali. Atingindo o núcleo do átomo, ele vai se transformar em dois elementos químicos. Nele se transformar em dois elementos químicos, porque o núcleo dele foi o que? Rompido, ele vai emitir o que? Três nêutrons. Esses três nêutrons vão atingir outros três o que? Átomos. E esses outros elementos neutros aqui vão atingir mais outros átomos, que ele vai ter uma reação em cadeia, liberando energia. Então, é por isso que fala que é fissão nuclear, tá vendo? Você quebra o núcleo do átomo aqui, tá vendo? Fazendo ele liberar o que? Três partículas de nêutrons, que vai atingir três átomos, mais três núcleos de átomos, depois esse vai atingir mais três, e assim vai dar uma reação em cadeia, tá? Isso que é fissão nuclear. Gente, agora vamos lá, energia nuclear. Essa energia nuclear aqui é usada o que? Para a produção de energia o que? Elétrica também. Um exemplo é esse reator nuclear aqui, ó, tá? Eletronuclear, quer dizer, de Angra dos Reis, o esquema de funcionamento do reator lá em Angra dos Reis é esse esquema aqui, ó. Tem as palhetas, tá vendo? Essas palhetas aqui, ó, que tem o combustível enriquecido aqui, ó. O que acontece? Elas são colocadas aqui, ó, no reator aqui dentro. Aí o que acontece? Por elas estarem juntas, vai acontecer como estão em reação aqui o urânio aqui dentro, esse elemento químico aqui, o que acontece? Porque essas pastilhas é feito o que? Do urânio, né? Eles enriquecem o urânio para poder produzir essas pastilhas. Essas pastilhas enriquecidas são colocadas aqui dentro, o que acontece? Elas vão entrar em reação, elas entrando em reação aqui dentro do reator, vai aquecer essa água que está em volta aqui. Essa água que está em volta aqui não é água comum não, tá? Você usa na torneira não. Ela chama água deuterizada, tá? Essa água tem deutério, que é um outro elemento químico. No lugar do hidrogênio tem deutério. Então por isso que fala que é deuterizado. Quer dizer, ela aquecendo aqui, ela vai passar por esse duto aqui, ó. E nela passar por esse duto, ela vai entrar em contato com uma outra água. Aí é água comum aqui, tá vendo? Essa água aqui, ó, que está aqui, ela vai se transformar em vapor. Ela se transformando em vapor, o que acontece? Ela faz girar as pás dessa turbina aqui. As pás dessa turbina girando, faz o gerador aqui, ó, girar também. Ele vai produzir o que? Energia elétrica.
Essa água aqui, ó, tá vendo? Que passou pela turbina aqui, ela o que? Ela é reaproveitada, tá vendo? Ela é resfriada de novo, ó, no condensador. Vem a água fria aqui, ó, por fora, num cano, passa aqui, ó. Ela, como ela está em forma de vapor, aqui ela vai se condensar, vai se transformar em forma líquida e vai ser mandada de volta para o quê? Pro esquema para poder fazer o quê? Novamente se transformar em vapor e produzir energia, fazendo a turbina girar aqui. Quer dizer, isso é um circuito aqui de uma usina que é nuclear, tá vendo? Tem as pastilhas com os elementos químicos lá, urânio enriquecido, tá vendo? Essas pastilhas de elemento químico do urânio enriquecido ficam aqui dentro, provocando o que? Uma reação aqui, essa reação faz essa água aquecer, a água deuterizada, né? Essa água aquecendo aqui, ela passa por esse duto que faz a outra água aqui, ó, né? Se aquecer e se transformar em vapor e poder girar a turbina aqui para poder fazer o gerador funcionar e produzir energia elétrica. E essa energia elétrica é transmitida pelas torres de transmissão. Isso que é o funcionamento de uma energia de uma usina nuclear, tá vendo? Tem o reator, né? E lá dentro tem um vaso de pressão, onde que estão as pastilhas de urânio enriquecido. Em volta dele tem uma água deuterizada, tá vendo? Não é essa água comum não, tá? E também essa produção de energia nuclear aí tem os seus pontos a favor, né? Que as reservas de energia nuclear são bem maiores que as de combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis que eu acabei de falar, o carvão, o petróleo, não são inesgotáveis. Já essa de energia nuclear aí, que são os elementos radioativos que é o urânio, são bem maiores do que os dos combustíveis fósseis. E requer áreas reduzidas para a instalação. Quer dizer, para você instalar uma usina nuclear, não precisa de uma área imensa, né? Quem já teve a oportunidade de ir lá em Angra, já viu que não é área imensa onde ela está instalada. Ó, possibilitam maiores independências de energia para países que dependem de petróleo e de outros recursos energéticos. Quer dizer, o país que adota essa energia, quer dizer, ele fica mais do que independente de outros tipos de energia, né? Como petróleo, carvão. Não produz poluição ambiental, quer dizer, essa forma também de produção de energia não produz poluição ambiental, igual a eólica. A usina nuclear também não produz poluição ambiental não. Você viu uma usina nuclear com chaminé? Não tem. O próximo também que eu posso falar que eu conta produz aquecimento da água do mar ou dos rios, né? Quer dizer, a água do mar e dos rios que estão em volta da usina, por causa desse processo de aquecimento da água aí, ela é aquecida, tá? Que está ali em volta, né? E emissão de resíduos tóxicos radioativos, né? Isso aí tem um ponto contra, né? No processamento lá depois dessas pastilhas, quer dizer, depois que elas passam o processo de fissão, tem os elementos radiativos, né? O plutônio, um exemplo, num resíduo radioativo. Lixo nuclear, né? Os lixos nucleares, esse processo aí de produção de energia nuclear, tem o lixo radioativo que fica contaminado com elementos químicos, né? Radioativos. Possibilidade de acidente nuclear, tem a possibilidade também, né? De ter acidente nuclear. Mas igual, vamos supor, às vezes onde que está sendo produzida a energia nuclear lá, num reator, pode o que? Ter um acidente nuclear e essa energia que liberar o que? Elementos radiativos para o ambiente. Pode acontecer também, né?